Então hoje eu vou estar resolvendo esse problema de continuidade. É um problema bem simples, né? Ele só usa um conceito que ele é bem simples, que é esse aqui. Se a gente tem um número que ele é, vamos chamar de x, a gente sabe que esse número é inteiro. E ele vai ter uma sequência de números aqui que a gente não sabe qual é. Na frente dele pode ter o x mais um ou x menos um. É isso que a gente sabe. E eles são números inteiros. Bom, essa é a única informação que a gente tem, além de uma outra importante, que é assim: se a gente chega em algum momento, no por exemplo, menos 4, depois de várias somas, subtrações, nós podemos garantir que ele passou pelo zero. Esse é o conceito básico assim de continuidade. Ele pode ser usado também em equações de segundo grau, em gráficos que são contínuos, que a gente não tira, se fosse usar um conceito intuitivo, que a gente não tira o lápis do gráfico em momento algum para mostrar os pontos que estão nesse gráfico. Então, se por exemplo ele sai do menos 3 para o 4 e a gente não tirou o lápis, né, para fazer esse desenho aí do gráfico até chegar ao 4, né, do menos 6 para o 4, a gente garante que em algum momento passou pelo zero. Então, a gente vai usar esse conceito, né, de uma forma bem mais simples, que é a seguinte. Vou primeiro ler o enunciado, né? Mostre que existem um conjunto de 100 números inteiros positivos consecutivos com exatamente 15 números primos. Então é o seguinte, é muito simples o conceito que a gente vai usar. É basicamente a mesma coisa, só que a gente precisa de um pontapé inicial. Então, primeiro a gente vai usar um conjunto aí, né, dos 100 primeiros números, né? O primeiro conjunto, né, que tem é do 1 ao 100. Então aqui tem vários números primos, que é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17. Mas, só para ser mais rápido, né? Se você fosse fazer esse problema, você ia contar assim, quantos primos tem de 1 a 100. Não é tão difícil olhar. E só para já passar a informação, né, para ser mais rápido, são 25 números primos. Ok. Então a gente precisa de uma outra informação, né? Qual que é um outro conjunto que vai nos fornecer alguma informação? Então aqui, já passando uma dica, né, para alguma Olimpíada, quando você querer achar um conjunto, né, não sei, de 100 números, de 150 números, que são compostos, né, que não são primos, basta olhar para os fatoriais, que é a coisa mais simples, mesmo que eles sejam enormes. Os fatoriais ajudam muito a gente. Então é o seguinte, se a gente olhar pro 101 fatorial mais 2 ao 101 fatorial mais 101, a gente achou um conjunto com zero primos. Então, só para explicar, né, por que são zero primos? Esses aqui são números não primos, eles são compostos. Que é o seguinte: 101 fatorial mais 2, simplesmente um número par. Então, logo, ele é composto. Então, quando o número é par e não é 2, ele é composto.
A princípio, né? A gente está falando de números a partir do 2 e que são inteiros positivos. 101 fatorial mais 2, múltiplo de 2. 101 fatorial mais 3. A gente está pegando aqui o 101 fatorial, só para explicar o que é fatorial, né? Para quem não sabe. N fatorial é o número n vezes n menos 1. Ele vai multiplicar seus antecessores, todos os seus antecessores, até chegar no 1. Então, o 101 fatorial é 101 vezes 100 vezes 99 vezes 98 até chegar no 1. Então, esse número ele tem vários fatores. Então, se a gente somar 3, ele vai continuar sendo múltiplo de 3, porque um múltiplo de 3 somado com 3 continua sendo múltiplo de 3. Se a gente somar 4, é um número par, mas também é múltiplo de 4. Se somar 5, múltiplo de 5. E assim vai até do 101 fatorial até 101 fatorial mais 101, que são 100 números que não tem nenhum primo, um conjunto aí de inteiros consecutivos. Ok? Agora entra o brilhantismo, né? São 25 primos. E para chegar no zero primos, ele passou por umas mudanças, né? Ele foi diminuindo, até chegar em zero primos. Porém, a gente tem que ter um certo cuidado. Será que ele vai sempre diminuir um? Ou vai aumentar só um? Ou vai ficar no mesmo? Soma 2, diminui 2? Então, se ele for diminuindo de 2, de um, de 3, aí vai se tornar um negócio que é meio que não é tão constante. Porque se a gente só diminuir 2 várias vezes e depois somar um, a gente chega no zero primos. E acaba que a gente não passa pelos 15, né? Dependendo, né? Só uma suposição. Dependendo se isso pudesse acontecer, haveria esse caso. Então a gente vai considerar o seguinte: seja K o primeiro número desse conjunto, né? O conjunto de primos. A princípio, esse conjunto que tem 100 números. O K mais 100, ele é um inteiro que vai entrar no conjunto, no próximo conjunto, né? Do 1 até o 100, tem 25 primos. Aí a gente vai ter esse novo conjunto, o próximo conjunto que é do 2 até o 101. Então, o K é o número que ele vai sair e o K mais 100 vai ser o número que vai entrar. E a gente vai ver que, independentemente dos valores, né, deles, ainda vai ser um negócio mais constante. Enfim, o K, ele tem dois casos. Se ele for primo ou composto. Então, se ele sair, por exemplo, se ele for um primo e ele sair do conjunto, né? O conjunto vai perder um primo e daí vai depender do K mais 100. Ver se ele é primo ou composto para ver se fica com o mesmo número ou se aumenta ou se diminui. Depende aí. Então, mesma coisa, né? Para o K mais 100 ele pode ser primo ou composto. E o K, a gente vai olhar primeiro para o caso, né? Primeiro caso. K é primo e K mais 100 é primo. Então, se nesse conjunto, né, de 100 números tem um certo valor de primos, vamos colocar assim, né? Se tem A primos e aí o K, né, ele sai do conjunto e ele é um primo e entra outro primo, então a gente tem aqui, né, o
Bom, vamos trocar isso aqui. Primeiro caso, tem A primos. Exato, exato. Era isso que eu ia fazer. A primos. Então, se sai um primo e entra outro, fica com A primos. Segundo caso, então, segundo caso, a gente vai considerar que K é primo e K mais 100 é composto. Então, saiu um primo, entrou um composto. Logo, a gente tem A menos um primos. Terceiro, se K é composto e K mais 100 também é composto, saiu um composto, entrou outro. Fica a mesma coisa. Então, aqui continua com A primos. E o último caso, né, é quando a gente olhou aqui primeiro por dois primos, um composto, um primo. A princípio, né, um primo e um composto. Aqui a gente olhou para um composto e composto. E agora a gente vai olhar para o caso que é composto e primo. Então, saiu um composto, entrou um primo, adicionou um primo, A mais um primo. E perceba que ele só adicionou um, manteve ou perdeu um. Ou seja, a gente não vai poder sair, por exemplo, do 25 para 23. A gente só vai poder sair do 25 para 26 ou 24. Portanto, vai chegar em um momento, né, que é esse caso ali do zero primos. Logo, foram vários passos, né, até chegar no zero primos, dos 25 até o zero. Em algum momento, a gente sabe que vai ter ali um conjunto que vai ter 15 primos e não precisa nem mostrar qual que esse conjunto. Então é isso, questão resolvida aí com esse princípio aí da continuidade.